E agora sim, conforme prometido, 6h14 pelo horário de Brasília, a gente vai até o nosso Estúdio 1, de onde fala meu colega Thiago Berrais, que está acompanhando toda a repercussão dessa que é a grande notícia dessa quinta-feira, vai trazer para a gente as últimas atualizações sobre a morte de Edson Arantes do Nascimento. Thiago, bom ter você por aqui, infelizmente com esse contexto tão triste, né? Uma notícia que não queríamos trazer, mas que está aqui, e que bom ter você com todo o seu conhecimento, toda a sua experiência aqui com a gente. Boa noite, Thiago. Oi, Brown. Boa noite para você, para todos os nossos ouvintes e telespectadores. E aquela história, né, Brown? Acho que o mundo vai ver uma mobilização e uma comoção poucas vezes vista a partir de agora, porque o Pelé não era apenas um cidadão brasileiro, era um cidadão do mundo. E até agora há pouco a gente estava aqui na nossa cobertura ao lado do Piotto, e eu dizia o seguinte, né, que o Pelé é o maior embaixador que o Brasil já teve e o maior embaixador desse esporte que a gente tanto gosta, esse esporte aqui chamado futebol. Eu estou aqui ao meu lado aqui o Bruno Prado, né? O Bruno, a gente falava agora há pouco também que é uma cobertura, claro, qualquer cobertura de uma figura que se despede é uma cobertura muito difícil, né? Mas talvez a cobertura do Pelé é mais difícil ainda, porque sem falar da representatividade que ele tem, apesar de ter abandonado os campos em outubro de 1977, você falava, Brown, o Pelé depois do Santos foi para o Cosmos de Nova York e lá ele implantou a primeira semente do futebol nos Estados Unidos, né? E é difícil fazer uma cobertura como essa, porque tudo que nós já sabemos sobre o Pelé, tudo já foi dito sobre o Pelé, e é o que ele queria também. Ele dizia, todas as homenagens que eu gostaria que fizessem para mim fossem feitas em vida, mas é impossível não homenagear o Pelé nesse momento. Bem-vindo, Bruno. Olá, Thiago. Sem dúvida, né? Todo mundo conhece a história, o legado, a carreira, os números, os títulos, né? Todo mundo sabe tudo da vida do Pelé, né? E o que é uma coisa boa mesmo, né? Ele recebeu muitas homenagens em vida, né? Isso realmente aconteceu. É claro que agora, no dia da sua morte, ele está sendo homenageado no mundo inteiro, né? É natural que neste dia a repercussão seja muito grande, mas Pelé é um personagem, um grande atleta que foi reconhecido ainda durante a sua carreira mesmo, né? Nem foi ao final da sua carreira, ainda durante a sua carreira já todos reconheciam o talento, a qualidade, um jogador muito diferente, né? A gente acompanhou as imagens, um preparo físico muito acima do normal para a época, né? Você vê os lances em que o Pelé disputa na força com os outros atletas muito acima, o cabeceio, perna direita, perna esquerda, né? Um atleta completo, né? Um atleta completo nos fundamentos, na genialidade, tinha um improviso, muitas jogadas bonitas, né? Eu gosto muito daquele gol aos 17 anos numa final de Copa contra a Suécia. Ali é um improviso, né? Uma jogada, bola vem, ele dá um chapéu, já domina e já bate. Então, fantástico Pelé como atleta, como, assim, a representatividade dele é absurda, né? Um cara que no mundo inteiro é conhecido, em qualquer parte do mundo que você fala do Pelé, as pessoas sabem quem é o Pelé, sabem quem foi o Pelé. E hoje é um dia triste da morte do Edson Arantes do Nascimento, mas sem dúvida que o Pelé é uma figura eterna, é uma figura que será sempre lembrada pelo que fez, pelo seu legado. E sem dúvida o que você falou, concordo muito, principal embaixador do Brasil. Acho que essa frase resume bem, né, o que foi o Pelé. É verdade. Bom, a gente segue agora para o Hospital Albert Einstein. Pelé, inclusive, hoje estava completando 30 dias de internação. A repórter Nani Cox traz as últimas informações. Inclusive, ficamos sabendo sobre a morte dele por causa da postagem da filha dele, aquele Nascimento, a primogênita, né, de Pelé que se casou em 66, depois teve outros casamentos, e essa informação chegou por meio dela. Nani. Isso foi muito legal, né? Exatamente. Quem confirmou, né, como você disse, foi a Kelly Nascimento, filha do Pelé, que fez diversas publicações ao longo da internação do pai aqui no Hospital Albert Einstein. A gente teve agora a informação que o corpo do Pelé deve ser velado durante um dia e meio, a partir da próxima segunda-feira, em uma estrutura que foi montada, que começou a ser montada na semana passada na Vila Belmiro. Também deve seguir um cortejo por várias ruas de Santos. Ele deve ser enterrado em um local que tem vista para a Vila Belmiro no dia 3. Então, no dia seguinte do início deste velório, né? Bom, a gente falou dessa homenagem, né? Dessa confirmação da morte que a filha dele, Kelly Nascimento, fez. Ela publicou uma foto de todas as mãos junto com a do pai e disse que tudo que somos é graças a você. Te amamos infinitamente, descanse em paz. Também uma publicação no Twitter do próprio Pelé faz ali uma reflexão, né, sobre a história de vida dele, falando que a inspiração e o amor marcaram a
jornada do Rei Pelé, que pacificamente faleceu no dia de hoje. Em sua jornada, Edson encantou todos com sua genialidade no esporte, parou uma guerra, fez obras sociais no mundo inteiro e espalhou o que mais acreditava ser a cura para todos os nossos problemas, o amor. A neta dele, os netos, 2 netos já fizeram também suas homenagens. Stephanie Nascimento, que foi a primeira neta dele a nascer, fez essa homenagem com um vídeo mostrando vários momentos ao lado do avô, dizendo que ele cumpriu a missão na Terra e está na luz. Agradeceu ainda, dizendo que foi uma honra e felicidade ser sua neta e poder ter vivido momentos maravilhosos ao seu lado. Já Arthur Espias, também neto de Pelé, compartilhou uma foto ao lado do avô no hospital, disse que é o dia mais doloroso da vida dele. Ele agradeceu ao avô e disse que vai amá-lo para sempre. A CBF publicou uma foto de Pelé, dizendo que ele é eterno, Inclusive, ao lado da data de nascimento, do ano, de nascimento de Pelé, há um símbolo ali do infinito. O Santos Futebol Clube publicou a foto de uma coroa, Rei Pelé, com uma imagem ao fundo, remetendo então ao luto, escrevendo eterno. Alguns jogadores também se pronunciaram, diversos atletas. Romário, inclusive com quem Pelé trocou farpas, escreveu que hoje o Brasil dá adeus a um de seus filhos mais ilustres. Também disse que Pelé levou o futebol brasileiro ao altar dos deuses. Ronaldo chamou de genial, perfeito, inigualável e diversas outras qualidades e nomes que ele deu a Pelé. Ele disse que sem nunca ter saído do topo, ele nos deixa hoje. Falou que foi um privilégio vir depois dele e que o legado transcende gerações e seguirá vivo. Neymar disse, ele lembrou daquela frase, que dizia sempre que antes de Pelé o número 10 era apenas um número. E ele falou que tem que completar essa frase, dizendo que dizendo que Pelé mudou tudo, transformou o futebol em arte, em entretenimento, deu voz aos pobres, negros e visibilidade ao Brasil. Disse que a magia de Pelé continua e também o chamou de eterno. Cristiano Ronaldo, o astro do futebol português, expressou sentimentos e disse que um mero adeus ao eterno rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça o mundo do futebol. Ele lembrou também que foi recebido com muito carinho pelo Rei Pelé quando o conheceu. Aqui em São Paulo, o estado, a capital e também a cidade de Santos, a prefeitura de Santos, declararam um luto oficial de 7 dias. O governador Rodrigo Garcia deve publicar um decreto amanhã no Diário Oficial, já instituindo esse luto, e também fez aí uma homenagem a Pelé, a quem chamou de atleta do século. Lembrou que ele nasceu em Minas, mas que está eternamente ligado ao estado de São Paulo por ter iniciado a carreira aqui. Só pra gente lembrar, Pelé estava internado aqui no Hospital Albert Einstein desde o dia 29 de novembro. Ele deu entrada aqui devido a uma infecção respiratória após ter contraído Covid, também para reavaliar o câncer de cólon, que foi diagnosticado em 2021. Inclusive, ele chegou a fazer, não nesta vinda, ao hospital recente, mas em 2021 chegou a fazer uma cirurgia no local e vinha fazendo tratamento quimioterápico. Na semana passada, no entanto, o Hospital Albert Einstein publicou um boletim, tinha sido inclusive o último boletim divulgado, dizendo que havia um avanço da doença oncológica e que o quadro de Pelé precisava também de maiores cuidados relacionados a uma disfunção renal e cardíaca. Ele seguia em um quarto, internado em um quarto comum, acompanhado de perto pelos médicos. Esse boletim atualizado, que foi divulgado pelo Hospital Albert Einstein agora durante a tarde, confirmando a morte de Pelé, diz que ele morreu às 15 horas e 27 minutos em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon e associado à condição clínica prévia. Então, apenas repetindo, a gente tem então a confirmação do velório, vai levar aí 1 dia e meio a partir da próxima segunda-feira em uma estrutura montada na Vila Belmiro e deve seguir aí um cortejo por ruas de Santos. Pelé será enterrado no dia seguinte em um local que tem vista para a Vila Belmiro. Thiago. É isso. Nani Cox, diretamente do Hospital Albert Einstein. E se a movimentação no Einstein já é grande, inclusive de torcedores, pessoas com camisas do Santos vão chegando lá, pessoas de outros clubes também, porque o Pelé também tinha simpatia mesmo de torcedores corintianos, ele gostava muito de fazer gols no Corinthians, Então a gente segue até a Vila Belmiro, até Santos, Litoral Sul, aqui de São Paulo, com o repórter Fabrício Naitsky, trazendo as últimas informações. Fabrício, qual é a movimentação por aí? O que a Vila Belmiro, os diretores do Santos vêm preparando para os próximos dias? Santos vai viver dias intensos. Fabrício. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos que acompanham a programação da Jovem Pan News. É exatamente o que você falou. Tem torcedores de todos os times aqui ao redor da Vila Belmiro. A Vila Belmiro, numa região central da cidade de Santos. A gente já viu aqui, desde a chegada da notícia da morte do Pelé,
torcedores do Palmeiras, do Botafogo, de outros clubes paulistas rivais do Santos, Corinthians, São Paulo, todos eles vindo aqui prestar as homenagens ao rei do futebol, falecido hoje no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A gente está aqui de frente ao estádio Vila Belmiro. Essa aqui é a loja do Santos, ela está lotada nesse momento. Vários torcedores do Santos, fãs de futebol em geral, querendo garantir uma recordação, uma memória do Pelé, uma camisa com o nome e o número 10, obviamente. A gente não pode esquecer também, a cidade de Santos está em pleno verão, recebe muitos turistas, então a movimentação é ainda maior do que o normal. O Santos, a informação já foi confirmada, o velório do Rei Pelé será aqui no estádio Vila Belmiro, no próximo dia 2 de janeiro, na segunda-feira. O Pelé, que faleceu hoje, novamente a gente já falou, ele tinha o sonho de ser velado aqui na Vila Belmiro. A estrutura já vinha sendo preparada há alguns dias pelo Santos Futebol Clube, então ele deve ser velado no gramado da Vila Belmiro, o gramado que o lançou para o mundo. Se o Pelé, obviamente, é o rei do futebol, a gente está falando aqui do castelo, da morada do rei do futebol. E o Pelé vai ser enterrado no cemitério Memorial, a poucos quilômetros aqui da Vila Belmiro. É o maior cemitério vertical do mundo, ele era muito amigo do dono do cemitério, e o túmulo onde ele será enterrado, a campa do Pelé, ela será exclusiva e tem um significado especial. Ela será apontada diretamente para a Vila Belmiro. Então, o rei do futebol ficará aí eternamente vigiando aqui, olhando para os seus súditos aqui na Vila Belmiro. Como a gente falou, são muitos torcedores que estão chegando aqui. A gente tem uma concentração por toda a região. Aqui é a Santos Store, a loja oficial do Santos, com um número muito grande de torcedores lá dentro. O Memorial das Conquistas logo ali atrás, onde estão expostos os troféus do Santos ao longo de toda a história centenária do Santos Futebol Clube, e vários torcedores que continuam chegando, prestando homenagens. A gente vê torcedores trazendo flores, com bandeiras, com todas as camisas, vindo aqui homenagear o Pelé. A expectativa é de que essa movimentação aumente. A notícia da morte do Pelé, a triste morte do Pelé, chegou há pouco mais de uma hora. A expectativa, então, é que essa movimentação aumente. A gente já vê a polícia militar com um esquema de segurança aqui, diversas viaturas da polícia militar preparadas para receber hoje um grande número de torcedores. Também os bares aqui da região, que geralmente lotam durante as partidas, hoje estão também se preparando para uma movimentação atípica, que eles não costumam ter nessa época do ano, Thiago. United, que falando da Vila Belmiro, o Pelé que transformou a Vila Belmiro na vila mais famosa do mundo. Você vai voltar daqui a pouco na programação da Jovem Pan até mais tarde. E daqui a pouco, Vitor Brown, a gente retorna aqui do estúdio para falar mais sobre o Pelé, ao lado do Bruno Prado. E vocês estavam falando, né, sobre a final da Copa de 58, antes da gente entrar daqui. Pelé foi campeão do mundo com apenas 17 anos. E depois ele fazer 3 gols num jogo semifinal com 17 anos contra a França, um jornal francês foi o primeiro a chamá-lo de rei. Imagina, com 17 anos você já ser coroado ao rei, imagina o que ia ser aquele jogador tão promissor, já campeão do mundo, tão jovem. Vitor Brown, bom programa, a gente volta já. É isso, já diz muito, né, Thiago? Combinado, até já, a gente volta a conversar daqui a pouco. Queria ouvir também os nossos comentaristas aqui da bancada, começando com o Coronel Gerson Gomes, que está na Flórida, e imagino, Coronel, que o ambiente seja exatamente esse que descreveu o Thiago agora há pouco, né? Uma comoção que ultrapassa as fronteiras do Brasil, né? Que se espalha pelo mundo. Imagino que aí na Flórida também, nas redes sociais, nos perfis de amigos americanos, na própria imprensa dos Estados Unidos, Pelé esteja ocupando o espaço que merece, né? Esteja sendo o assunto do momento, é uma comoção global, né, Coronel? Sem dúvida. O Pelé, ele conseguiu, de fato, colocar o Brasil dentre as nações conhecidas em todo o planeta. É interessante que aqui nos Estados Unidos aconteceu algo surpreendente. Ele, quando esteve aqui no Cosmos, já no final da carreira, ele fez muito sucesso, mas a popularidade dele era tão grande que atraía muitas crianças e aconteceu algo inusitado. Os Estados Unidos hoje, inclusive,
tem a seleção de futebol feminino que está sempre entre as primeiras do mundo, porque aqui nos Estados Unidos o soccer, o futebol brasileiro, ele é um dos esportes prediletos das meninas. E as crianças, adolescentes, todos os high schools têm times de futebol, do nosso futebol brasileiro, aqui nos Estados Unidos. Mas o Pelé, ele me remete a uma série de situações. A verdade é que nós que gostamos de geopolítica, nós estabelecemos que o poder de um país, ele pode ser, vamos dizer, projetado, né, internacionalmente pelas suas forças armadas, comércio, etc. E tem uma coisa que a gente chama de soft power, né, que é aquela questão do país ser projetado internacionalmente e ser reconhecido pela sua cultura, e o Brasil tem isso com a questão do samba, da bossa nova, do próprio carnaval, mas o Pelé, ele desempenhou um papel incomensurável. É impossível você estar em qualquer país da face da terra que você se identifique como um brasileiro e você fale de Pelé, que a pessoa de cara não abre um sorriso. Eu tive uma experiência impressionante no Haiti, por exemplo. No Haiti, o Pelé é conhecido e reconhecido, e é interessante que logo no início da missão de paz que o Brasil recebeu ali em 2004, o presidente Lula, à época, ele foi meio desafiado porque havia um governo de esquerda naquele momento e ficou meio ressabiado com aquela intervenção e comentou com o próprio presidente Lula: vocês não deviam ter mandado soldados para cá, vocês deveriam ter mandado a seleção de futebol. E eu não sei exatamente o contexto, mas parece que na época o ex-presidente Lula pegou aquela frase ali como um desafio e, de fato, foi feita a intermediação e a seleção brasileira jogou em Porto Príncipe e foi um dos grandes trunfos da missão de paz no Haiti, no início de pacificação, porque de cara foi identificado que o soldado brasileiro, o peacekeeper brasileiro, era visto como aquele do futebol do país do Pelé. Isso se generalizou e a gente percebe que o passaporte brasileiro é um dos mais requisitados aí pelos grupos de espionagem do mundo, da falsificação. O passaporte brasileiro é muito difícil falsificar, mas o pessoal consegue nos grupos de inteligência, né? Os 007 modernos, né? De todas as companhias de inteligência que operam no mundo, israelense, etc., porque esse passaporte ele é associado ao Pelé, ao futebol, ao brasileiro, ao jeito de ser do brasileiro. Então, nós temos que cultuar esse nosso rei, e quando eu falo rei, eu também tenho uma conexão com a Jovem Pan muito interessante, porque às vezes as pessoas me perguntam assim: como é que você foi parar no Pingo nos Is? E eu respondo normalmente para as pessoas: eu não tenho a menor ideia, mas eu sei que eles começaram a me convidar para falar de geopolítica, a Rainha Elizabeth morreu, e eu fiquei com o Piotr lá, horas, no especial, falando sobre geopolítica, sobre a Rainha da Inglaterra, e talvez por isso tenham me convidado. E naquele programa eu falei sobre a ida da Rainha Elizabeth, foi a única vez que ela esteve no Brasil e foi ao Maracanã e assistiu o Rei Pelé, e eu brincando com o Piotr, eu cheguei a comentar e falei: olha, ela conheceu a família real brasileira. Ele falou: é mesmo? Eu falei: porque ele foi na arquibancada e a rainha disse para as pessoas: eu sei quem ele é, eu já sei quem é o Pelé. E aí, nesse dia, inclusive, ele fez um gol. Então, a própria Rainha Elizabeth, quando esteve aqui, faleceu recentemente, quando lá esteve no Maracanã, ela conheceu o nosso rei.